após essa mesa redonda, vai ficar para o próximo, pois teremos o painel 7 agora, que é com os governadores eleitos sobre gestão pública nos estados, o cenário para os próximos 4 anos. Então, estamos organizando o palco neste momento. Neste momento, portanto, entrando no nosso auditório, a governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lira, o governador do estado do Rio Grande do Sul, reeleito Eduardo Leite, recebem o carinho de todo o público presente e vamos convidar também, e neste momento a gente vai pedir para que os cumprimentos e os registros fiquem para depois, vamos convidar o presidente da Unali, Lídio Lopes, para que venha ao palco receber os nossos governadores, 2 presenciais e 2 de maneira virtual. De maneira virtual estão o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. A partir de agora, Lídio Lopes coordena este momento, painel sobre gestão pública nos estados. Muito boa tarde. Oi. Muito boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a todos os colegas parlamentares que aqui estão na 25ª Conferência da Unali. Quero cumprimentar a todos os servidores das nossas casas legislativas, de todas as nossas 27 unidades da Federação. Uma satisfação estar aqui com todos vocês. Um grande prazer. Recebemos a nossa governadora eleita pelo estado de Pernambuco, Raquel Lira. Satisfação recebê-la aqui. Nosso governador eleito pelo Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também aqui presente. Quero comentar nosso governador Ronaldo Caiado, reeleito pelo estado de Goiás, e o governador Zema, reeleito aí pelo estado de Minas Gerais. Uma satisfação tê-los conosco no nosso painel, um painel que será interativo, a gente poder ouvir os nossos governadores, as nossas expectativas para esses próximos 4 anos de mandato, que cada um pensa na sua gestão e no seu governo. E nós, como parlamentares, é importante termos essa visão como parlamentar para podermos atuar nas nossas casas legislativas e, obviamente, sempre em parceria com os executivos para que a gente possa sempre fazer o melhor pelos nossos estados. Eu, respeitando, lógico, aqui, eu vou passar, então, para a nossa governadora Raquel Lira para fazer a sua fala, já explanar a sua linha de pensamento e depois passamos aqui nosso governador Eduardo Leite e também para os nossos governadores que estão aí online no nosso painel. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela sua presença. Oi, gente, boa tarde. Cumprimentar meu querido amigo Eduardo, os governadores que estão nos acompanhando online. Governador Raquel, só um segundo. Eu quero só cumprimentar governador em exercício pelo estado de Tocantins. Governador Antônio, que está presente, também está em governador de exercício, tendo visto o governador está em viagem, cumprindo uma missão fora do país. Ele hoje é o nosso presidente da Assembleia, colega de Unali e hoje representando o governador. Muito obrigado, desculpa, governador, muito obrigado, governador. Já dei as boas-vindas, né? Sejam bem-vindos a Pernambuco. Cumprimentar Ronaldo Caiado, Romeu Zema, parabenizá-los pela reeleição, fruto do trabalho que cada um conseguiu desenvolver nos seus estados. Sou novata nessa história. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar a todos que são de fora, dizer que Pernambuco é uma terra acolhedora, né? Tenho certeza que vocês passarão por aqui bons momentos, uma terra linda, cheia de oportunidade. Dizer que comecei hoje, o dia, estou aqui com Priscila Krause, nossa vice-governadora, que é deputada. Cadê Priscila? Priscila, cadê tu? Oi, amiga. Te jogaram ali no cantinho, né? Priscila é deputada estadual, foi na Assembleia Legislativa como deputada, ambas, que conheci Priscila, e a gente conseguiu desenvolver uma relação política de amizade, e hoje, com muita sorte, posso tê-la como vice-governadora eleita. Hoje em dia eu comecei... Ontem nós estávamos em Brasília, né, Eduardo? Fizemos reunião do PSDB, fui atrás de dinheiro em reunião com a bancada de deputados federais, senadores, aquele moído que a gente conhece bem de perto. E voltei para cá, fui direto para Caruaru, minha cidade, de onde eu tive a oportunidade de ser prefeita por 2 vezes. Amanheci o dia na escola do meu menino mais novo, fazendo uma aula de laboratório com ele. E você perguntou, né, mas você foi para Caruaru, voltou, fui cumprir minha missão de mãe, e aqui estou cumprindo a minha missão
que entendo também que é minha missão de estar na vida pública. Para quem não me conhece, eu sou Raquel, tenho 43 anos, sou advogada de formação. Fui, por concurso público, exerci diversos cargos no Banco do Nordeste, como delegada da Polícia Federal, como procuradora do Estado de Pernambuco. 2 vezes deputada estadual, foi aí que, de fato, eu comecei a conseguir enxergar que o nosso trabalho pode, e muito, fazer diferença na vida das pessoas. Fui a primeira presidente mulher da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Cumprimento aí a deputada mais votada do Rio Grande do Sul, também se apresentou ali, muito prazer tê-la aqui. Desculpa, da Bahia, era Rio Grande do Sul tanto. Eu cumprimentei a do Rio Grande do Sul, que já foi presidente da casa, e agora a baiana, que tem mais de 400 mil votos. Parabéns. É mais difícil para mulheres conseguir encontrar espaços, a gente tem que escancarar muitas portas, e é muito bom vê-las aqui representadas, não para ocupar o lugar de ninguém, mas para poder trazer a nossa visão de mundo para a construção do espaço que a gente quer viver. 2 vezes prefeita de Caruaru, depois de presidente da Assembleia, depois de presidente da Comissão de Justiça. Caruaru é uma cidade aqui do interior de Pernambuco, tem cerca de 380 mil habitantes. No agreste do nosso estado, uma terra árida, sem água, mas de um povo muito trabalhador. Nós somos o 2º maior polo de confecções do Brasil, e é dessa terra árida, de um chão seco, ainda sem água. 2 milhões de pernambucanos ainda não têm acesso à água nas torneiras de sua casa. Muitos deles sequer torneira têm, como não tem água. E agora, eleita com muita honra, governadora do estado de Pernambuco, para começar o trabalho a partir do dia 1º de janeiro. Na verdade, o trabalho começou já agora na transição. A gente já vem discutindo, Priscila é presidente da Comissão de Transição, coordena a Comissão de Transição. Já pedi a Eduardo um bocado de conselho e de orientação. Caiado e Zema estão aí. Peguei algumas dicas suas, viu, Caiado? Eu sei que faz aí o Mães de Goiás. Nós vamos montar aqui o projeto Mães de Pernambuco, para transferência de renda direta para mães de crianças de 0 a 6 anos que estão em situação de pobreza. Eu sei que lá em Minas Gerais vocês conseguiram avançar muito com a questão do metrô, né, em Belo Horizonte. A gente precisa conseguir cuidar daqui do transporte metropolitano. Mas tem uma coisa que, além dessas coisas todas do que eu estou falando, que a gente precisa neste momento, é de união. O país está dividido. Em cada um dos cantinhos que a gente vive, em qualquer lugar desse Brasil, a gente vê uma sociedade dividida. Mas a gente vê um povo carente, necessitando de lideranças que sejam capazes de apostar em um caminho, não de apontar e construir sozinho, mas de fazer isso junto com todo mundo. E daí, representando aqui, eu vim para cá por 2 coisas. Segundo, porque eu queria encontrar Eduardo. Brincadeira, gente, eu encontrei ele 3 vezes já essa semana. Mas porque eu queria dizer aqui aos legítimos representantes do povo do Brasil inteiro, que estão nas Assembleias Legislativas, representando o chão de cada pedacinho de território do Brasil, de que a gente precisa esquecer um pouco aquilo que nos divide e trabalhar pelo que nos une. O nosso povo precisa disso. Passamos por campanhas muito difíceis, cada um no seu estado, no Brasil. E falando aqui, especialmente com o Eduardo, que está no palanque, que é do PSDB também, o tempo inteiro a gente dizia de que, em vez de a gente enxergar a cor do partido que está disputando a eleição, que a gente possa enxergar os cidadãos. Eu vivo aqui em Pernambuco. Pernambuco é um estado com mais de 10 milhões de pessoas. A gente é um estado muito rico. Vocês viram painéis aí, vão ver a beleza do nosso estado, a riqueza cultural, a história do Brasil passa pelo nosso estado, muitas potencialidades econômicas, tecnologia da informação, turismo, polo têxtil, polo da fruticultura irrigada, o polo gesseiro, o polo de laticínio, da pecuária, cheio de riqueza. Mas a gente é um estado muito pobre. Nós enfrentamos hoje uns desafios imensos. 2 milhões de pessoas aqui passam fome. De cada 4 crianças de 0 a 10 anos em Pernambuco, e no Brasil isso se repete muito, uma delas está passando fome. E a gente não pode ficar discutindo sobre a política aqui em cima e as pessoas ficarem nos olhando de baixo sem entender exatamente sobre o que nós estamos falando. Então, a nossa missão, se fazer política e estarmos aqui, é missão, e eu acredito nisso, porque
Cada um aqui podia estar exercendo uma outra atividade, mas está aqui como parlamentar, vai para a rua, pede o voto, volta para suas cidades, querendo entregar resultado, depende da articulação com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, da base. A gente precisa dar respostas para a população. E a gente só faz isso se a gente conseguir enxergar a burocracia do Estado, de onde eu venho, como apenas um instrumento para que a gente possa realizar a necessidade da nossa gente, enxergar que cada cargo que a gente ocupa é apenas um instrumento que o povo nos deu de transformação da vida dessas pessoas. Então, para falar da união que a gente precisa, para gerar oportunidade para a nossa gente, para construir as habitações que nosso povo precisa, para construir as vagas de creche tão sonhadas pelas mães, para que elas possam sair para trabalhar, para construir as maternidades, para que as mães tenham o direito de nascer seus filhos. A gente ainda está falando de uma agenda do século retrasado. E o desafio que a gente tem é conseguir cuidar do passivo, mas apontar o caminho para o futuro. E daí a importância até do tema que vocês trazem para esse congresso, os apontamentos para o futuro do Brasil. Eu sempre digo que assim, nós não precisamos de uma solução de Marte. Não precisa de nada que venha de um país muito mais avançado economicamente do que nós. A gente precisa fazer o básico. E se a gente estiver junto, eu tenho certeza, se cada um sufocar um pouco dos seus desejos individuais, né, da sua busca pelo seu, a gente construir o nosso, nós vamos conseguir dar conta do que a gente precisa. Me permita, Eduardo, citar algumas conversas que a gente teve. Eu disse, Eduardo, muita coisa que você fez lá, o Rio Grande do Sul estava passando, sei lá, devendo folha de pagamento e tal. Agora eu queria discutir algumas coisas contigo e eu olhar para Pernambuco. Ele me passou um bocado de olhares sobre o estado dele, mas a gente tinha um indicador muito forte de diferença. Nós somos o segundo pior PIB per capita do Brasil e ele está lá em cima, entre os 3 melhores, né? Entre os 5 melhores. Entre os 5 melhores. Nós temos um Brasil muito desigual, muito diverso. Então, que é dentro dessa desigualdade, dessa diversidade, que a gente seja capaz de conseguir construir os consensos do nosso país, que temos a capacidade de desmanchar os palanques que acabaram de ser montados, que a gente desmanche esses palanques e que a gente consiga falar com o nosso povo, que a gente consiga ter a honestidade de dizer para eles e de construir com eles aquilo que a gente pode trazer de esperança, de oportunidade, de trabalho, de emprego, de novos empregos, de novas economias que precisam ser geradas. E, para isso, eu peço aqui a ajuda dos nossos companheiros pernambucanos, e a ajuda de quem está de fora, porque em cada pedaço desse Brasil tem gente que está pensando, assim como eu estou aqui agora, como é que a gente consegue superar esse momento, essa quadra que a gente está vivendo hoje. Nós temos 30 mil pessoas que vivem em palafitas no Recife, na região metropolitana, naquelas casas montadas em cima de madeira. Para construir cada uma delas custa R$3.000. Mas o maior medo de uma mãe que vive ali é ver seu filho escapar pelo chão do buraco onde ele faz suas necessidades. Não é sozinha que eu vou conseguir resolver isso. Que os poderes se unam, que a gente escute a voz das ruas, do nosso povo, que a gente consiga fazer mais com menos, sermos mais eficientes, eliminarmos aquilo que a burocracia toma de gordura do orçamento da gente e conseguir chegar lá, onde as pessoas estão esperando por nós. Aliás, é melhor que a gente esteja junto com ela, construindo as soluções. Eu estou começando agora essa jornada nova, estou animada com quem vem pela frente, sei do tamanho do desafio, da crise econômica que o Brasil vive, dos desafios que nosso país tem, sei dos desafios que Pernambuco vive, mas se eu estou aqui, se o povo me deu essa honra, se Deus me deu essa oportunidade, é porque a gente tem algo a fazer, que a gente possa utilizar os nossos mandatos para quem foi reeleito, para quem está terminando seu mandato e vai continuar na vida pública, para quem está começando agora, que tem a capacidade, sim, de poder fazer mais com menos, de mudar a vida do povo, de estar sempre junto com ele e de estarmos enxergando qual é a verdadeira missão que a gente tem na vida pública. Muito obrigada pela oportunidade. Quero dar as boas-vindas a todos. Quero agradecer ao presidente, agradecer a Diogo. Eu não estou... Deus sabe o momento que eu estou passando na minha vida para estar aqui inteira, mas a minha família e a política, pela missão que tenho, tem me colocado de pé. Acredito muito no que faço,
e sei que muita gente que está aqui acredita também. E essa força que a gente sabe nem de onde carrega, nem de onde a gente gera, que vai fazer a gente fazer um país melhor, e que vai fazer a gente unir o nosso Brasil, que vai fazer a gente superar a fome. Nós vamos ser vistos lá de fora como a gente foi visto no passado. Eu quero que Pernambuco seja visto como campeão de oportunidade, né, como tantos outros estados conseguiram crescer e fazer. Né? Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Obrigada. Parabéns, governadora Raquel Lira, uma satisfação poder ouvi-la. A nossa anfitriã aqui no estado de Pernambuco, e quero agradecer ao nosso deputado Diogo Moraes, que é o presidente da nossa comissão, vice-presidente da UNALI, e o nosso anfitrião aqui como parlamentar também no estado do Pernambuco. Eu já, sem mais delongas também, nós queremos ouvir nosso governador pelo estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, está nos ouvindo? Estado do Pernambuco. Eu já, sem mais delongas também, nós queremos ouvir nosso governador pelo estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Boa tarde a todos os meus colegas aí presentes, governadores. Quero saudar aí a anfitriã desse grande evento, a governadora Raquel Lira, pelo seu pronunciamento, pela sua sensibilidade, que mostra o quanto realmente ela está imbuída no sentimento de poder enfrentar aquilo que eu costumo dizer, que é talvez o nosso maior desafio, que é romper o ciclo da pobreza no Brasil. É uma das grandes metas que sempre tive desde que iniciei o governo. Saudar aí o governador Eduardo Leite, nosso colega aí, já estamos aí agora entrando no nosso segundo mandato, meu amigo e vizinho aqui, mineiro, nosso Romeu Zema, também no nosso segundo mandato aqui, e diante das dificuldades que todos nós passamos durante esse período todo ao assumir o governo, em situações delicadas, são 3 governadores que receberam os estados de Goiás, Minas e Rio Grande do Sul numa situação calamitosa do ponto de vista fiscal e que, graças a Deus, nós demos conta de superar uma das etapas mais difíceis de poder reconduzir o nosso estado a uma perspectiva de mais investimento e melhores perspectivas para toda a população do estado. Eu quero, ao mesmo tempo, cumprimentar o presidente da UNALI pelo seu 25ª conferência, o nosso deputado Lídio Lopes, e saudar aí também a todos os deputados estaduais, federais, vereadores e vereadoras, deputadas presentes aí no evento. Bom, minha gente, eu sei que o prazo é curto e eu quero ser bem rápido e espero ser bem didático para dizer a vocês que a minha vida, ela foi durante 6 mandatos no Congresso Nacional. A minha vida de deputado federal e senador da República. Quando eu assumi o governo, muita gente interrogava, olha, como que o governador só veio do parlamento, como é que ele vai poder enfrentar uma crise tão grave como essa que passa o estado de Goiás sem quitar compromisso, sem pagar folha de pagamento, no CAPAG C, sem poder contrair empréstimos, sem poder avançar em investimentos. Como é que ele vai poder superar tudo isso, sendo que alguns ainda criticavam e diziam nunca administrou? Como é que ele vai gerir o estado numa situação tão grave quanto está passando Goiás? E dizer a todos os colegas aqui e ser um pouco imodesto, nós, deputados, tá certo? Porque nós aprendemos uma coisa que é extremamente importante para governar. Primeiro, é que nós sabemos que no parlamento nós temos que trabalhar fortemente para construirmos maiorias. Então, nós somos, como na Câmara dos Deputados, 1.513 avos. No Senado Federal, 1.81 avos. Então, nós temos que construir maiorias. E
E esse aprendizado no legislativo que contribuiu e muito para que eu pudesse avançar no estado de Goiás e atingir, sem dúvida nenhuma, as metas e os objetivos que havia traçado ao chegar ao governo, com a mesma sensibilidade e com a mesma determinação, garra e esse brilho do olhar aí da Raquel Lira, que tem pela frente o desafio que ela será, sem dúvida nenhuma, vencedora no final do seu 4º ano. Ela pode ter certeza disso. Mas o que é importante? Quando eu cheguei, eu disse, bom, se as dificuldades são todas essas, eu vou chamar o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Procurador-Geral do Estado e também o Tribunal de Contas do Estado e a Defensoria Pública. Constituir para que nós, a partir dali, discutíssemos e propuséssemos alterações necessárias para sobreviver. Diante do quadro calamitoso, eu só tinha um caminho, não existia outro, sofrendo dura oposição para que nós implantássemos o regime de recuperação fiscal. Olha, tenho que dizer a vocês e a todos os deputados que estão aí, e se algum estado está precisando, eu peço aos colegas deputados estaduais, colegas que minha vida, a maioria da minha vida foi no parlamento, que ajudem os governadores. Porque, olha, a renegociação da dívida no regime de recuperação fiscal me deu condições reais de poder não só manter em dia e recuperar todas as dívidas anteriores contraídas, como também fazer investimentos vultuosos na educação, na saúde, da qual sou médico e cirurgião, como também na área de segurança pública e nos programas sociais do Estado de Goiás. Isso aí foi fundamental para que eu tivesse governabilidade no nosso Estado. Para vocês terem uma ideia, eu era obrigado a quitar uma dívida de 3 bilhões de reais por ano, só em juros e parcelas, e a minha renegociação me deu uma margem para que eu pagasse, a partir da renegociação, 90 milhões no primeiro ano, 430 milhões no segundo ano, 780 milhões no terceiro ano e assim por diante. Vejam vocês o que eu tive condições de capitalizar o Estado e avançar com os investimentos e também com os programas sociais de Goiás. Eu falo isso porque eu sei que é fundamental a parceria. O deputado estadual e a Assembleia Legislativa, eles são determinantes no processo. Ao ter que entrar no regime de recuperação fiscal, tive que fazer a aprovação de várias leis, rediscutir a previdência social, tá certo? Momentos polêmicos, difíceis, cortar incentivos fiscais, tive que realmente cortar na carne também, com aqui demissões de comissionados, tudo aquilo tendo o apoio daqueles que acreditavam em mim naquele processo de assumir o Estado de Goiás, e o resultado é que a grande maioria deles foram a reeleição com a maioria, o aumento maior de votos ainda para continuar na Assembleia Legislativa, o que mostra que vale a pena enfrentar os desafios e depois você colher os benefícios do reconhecimento popular. Mas eu quero também, rapidamente, dizer à nossa governadora Raquel Lira que ela conte com o governador Ronaldo Caiado, com a minha esposa Gracinha, e o que você precisar de Goiás, eu me sinto imensamente honrado em ter aí, você ter colocado no seu plano de governo Mães de Goiás, que é algo que você vai ver a diferença que faz, ou seja, as crianças de 0 a 6 anos de idade, que são filhas de famílias vulneráveis, que estão ali dentro do CAD único, muito bem controlada pelos prefeitos e assistente social em cada município, essas mulheres recebendo, em cada família recebendo R$250. Mas qual é a base técnica, científica dos nossos programas? É algo que eu cuidei com muito carinho. Eu jamais competi com o governo federal. O governo federal manda a parcela dele e eu tive dinheiro público para fazer ações como a dosagem e nem o público que deseja atingir. Ora, uma criança que alimenta mal de 0 a 6 anos de idade, ela não terá a sua capacidade cognitiva igual a uma criança que se alimenta bem e tem toda a vacinação durante todo esse período
para que ela entre ali na creche ou na escola para ter ali um controle melhor até alimentar. Se nós não tivermos a sensibilidade de tratarmos essa criança, nós já estamos construindo alguém que vai ter limitações em poder perceber e, ao mesmo tempo, de aprendizado nas escolas. Isso foi uma etapa que nós fizemos e o resultado, se Deus quiser, será maravilhoso e nós saberemos colher isso e as próximas gerações de crianças de famílias vulneráveis saberão reconhecer. Ao mesmo tempo, eu vi aqui no ensino fundamental, governadora Raquel, eu vi que todos os alunos iam até dentro de um nível aceitável de matrículas, e quando chegavam aos 16, 17 anos, que ia para o ensino médio, uma queda vertiginosa das matrículas nas escolas, o jovem procurando uma alternativa de ganhar algum dinheiro. Eu iniciei com aquilo que chama de bolsa estudo e passei a todas as crianças do ensino médio com a bolsa de R$110 por mês, e eles se sentiram motivados em ter aquele cartãozinho de poder ter pelo menos o mínimo necessário para um gasto de fim de semana. Isso é muito interessante porque você resgata a autoestima desses jovens. Além disso, cuidei e fizemos investimentos substantivos, recuperando todas as escolas com laboratório de física, química, biologia, laboratórios de robótica, ao mesmo tempo implantando o inglês e agora, este ano próximo, com maior frequência e maior número de escolas no estado de Goiás, e também uniformizando a todas as crianças. O que eu sentia que era quase um sentimento de que o mais vulnerável, o mais pobre, ele não tinha sequer um sapato para ir à escola, ele não tinha uniforme, e realmente eu dei 2 conjuntos a todos os 530 mil alunos das escolas públicas de Goiás, uniformizados também com suas mochilas, e todo o ensino médio eu adquiri ali todos os computadores da Google, ali o Chromebook, e dei a todos os alunos do ensino médio para que eles tivessem maior capacidade de fazer o que nós chamamos, o que é normal, às vezes a revisão bibliográfica, ter acesso às publicações que são feitas e ter também sinal de internet aí de melhor qualidade nas escolas. Então, este foi o perfil que nós desenvolvemos e também da segurança pública. Né? Nós criamos um sistema em Goiás, onde realmente Goiás hoje é reconhecido como a melhor segurança pública do país, com o menor número de policiais proporcionalmente, mas devido ao grau de profissionalização, como também as patrulhas rurais, que servem como tranquilidade ao cidadão que habita o campo ou que habita as pequenas cidades do interior do estado de Goiás. Então, rapidamente, dizendo tudo isso, eu quero aqui, nessa hora, agradecer aos colegas deputados e deputadas e dizer que devo muito a minha governabilidade a todos vocês que me auxiliaram aqui, e aí devem ter representando o meu estado de Goiás, dizer que recebo aqui os meus agradecimentos também, que todas as minhas ações foram em total parceria com a Assembleia Legislativa. E, por fim, antes de agradecer a todos, é dizer daquilo que a governadora Raquel Lira coloca, que comungo inteiramente com ela. A campanha acabou, o resultado já está aí promulgado. Nós somos pessoas que aprendemos na vida que não se briga com o resultado. O painel baixou, lutei muito para ganhar, mas se perdi, respeito e cumprimento ali aquele que conseguiu, talvez ali ter mais votos do que eu. E se ganhei também, comemoro bastante, como foi a nossa vida toda durante 24 anos no Congresso Nacional. Então nós temos que estar preparados para isso, nos preparando cada vez mais, estudando, tendo condições de levar ao cidadão ter esperança em nós. E a responsabilidade da fome, ou seja, a responsabilidade da fome, ela é uma responsabilidade nossa. Nós não podemos estar transferindo essa responsabilidade para outra. Nós temos uma condição, uma credencial, um título que a população nos deu, e nós temos que ter uma visão mais sensível com todas as famílias vulneráveis nos nossos estados de Goiás. Como tal, e como médico que sou, é esse o meu compromisso de lutar para que o ciclo da pobreza possa ser interrompido, onde o filho de uma família pobre continua tendo, às vezes, um casamento com a filha de uma família pobre,
e os filhos na pobreza, e cada vez mais você amplia esse ciclo vicioso que faz com que cada vez mais as pessoas se sintam desesperançosas, sem esperança e sem perspectiva de melhora. A Folha de São Paulo apresentou um projeto agora de um estudo feito, onde apenas 2% dos filhos de famílias vulneráveis têm a perspectiva de vencer na vida. Isso é dramático e, como tal, a educação é o ponto fundamental, a alimentação, o controle vacinal, o apoio da assistência social a essas famílias e, como tal, implantei um cofinanciamento social no Estado de Goiás e repasso a todos os municípios uma parcela da arrecadação para que os municípios possam fazer ali atendimentos emergenciais, seja na compra de cesta básica de medicamentos, de atendimentos ali às famílias mais vulneráveis, uma parceria enorme com os prefeitos do meu estado. Só para dizer mesmo, é lógico que é um assunto que nos encanta, mas eu vou respeitar o tempo, eu fui eleito com apoio de 14 prefeitos do meu estado. Quando eu fui para a eleição, nós somos 246 municípios, eu tive o apoio de 234 prefeitos do estado de Goiás, ou seja, eu tratei todos de forma republicana, respeitosa, fazendo convênio com todos e ampliando essa parceria, o que foi possível avançar e muito em todas as áreas do estado de Goiás. Então, a Kelvira e aos meus colegas aí, Romeu Zema, como o Eduardo Leite, que também assumiram o governo na mesma situação que eu assumi o estado de Goiás, tá certo? Que eu quero cumprimentá-los por terem sido aí vitoriosos, competentes também na gestão e que sempre nós trocamos informações, parcerias e que isso tem sido fundamental. Aprendo com o Zema, aprendo com o Eduardo Leite, e aprendo com meus deputados estaduais e também aprendo com o mais simples, quando eu estou no interior ou às vezes nos bairros mais humildes de Goiânia e que ele chega no meu ouvido e diz exatamente aquilo que ele está precisando, que é a maior fonte de inspiração que nós temos e com isso implantamos grandes mutirões no estado de Goiás, levando a máquina do estado com mais de 170 serviços ao interior do estado, fazendo isso em média de 15 em 15 dias, para dar cada vez mais, para diminuir cada vez mais as discrepâncias que existem entre uma região rica e uma região mais vulnerável do estado. Então, muito obrigado a todos vocês. Agradeço, Lídio, como presidente aí dessa 25ª conferência, por nos dar o espaço aí de Goiás poder falar a todos os colegas deputados, vereadores e vereadoras. Meu muito obrigado e coloco Goiás sempre à disposição. Espero aí também, Lídio, que um dia Goiás possa abrigar aí uma conferência da UNAL para a gente poder receber todos vocês aqui no Centro-Oeste. Não tem as belezas da praia, mas tem também aqui a beleza do Cerrado, do Araguaia, do Piqui e a gastronomia própria nossa. Um grande abraço a vocês. Muito bem, queremos agradecer a fala do governador Ronaldo Caiado. É uma satisfação poder ouvi-lo, governador, e, acima de tudo, a UNAL sempre está à disposição e será uma honra de fazer uma conferência da UNAL aí no estado de Goiás. Dizer que a nossa gloriosa UNAL é algo extraordinário para o Brasil todo. E, ao longo dos anos, desses 25 anos, a UNAL vai construindo as suas histórias. Prova disso é que hoje nós temos uma governadora eleita, que é unaliana, que foi da UNAL, deputada estadual, governador do Mato Grosso do Sul, que recentemente sediou o nosso UNAL também, que foi unaliano, e nós temos aqui inúmeros parlamentares que foram presidentes dessa gloriosa UNAL, como nossa deputada Ivana Basso, hoje a deputada mais votada da história da Bahia. Nós queremos registrar a presença do nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pernambuco, Heriberto Medeiros. Muito obrigado por ser o nosso anfitrião e um grande parceiro deste evento, desta conferência. Nós temos aqui o nosso José Luiz Tchê, ex-presidente da UNAL. Eu vi ali Sandro Locutor, também, que está aqui, que foi presidente da UNAL. Adjunto Afonso, ex-presidente da UNAL. Quem mais está aqui hoje de ex-presidente? Sérgio Leite, olha lá, muito obrigado, Sérgio. Clóvis Ferraz, cadê o Clóvis? Deve ter dado, eu vi ele de manhã. Mas é uma satisfação poder cumprimentar e saudar os nossos ex-presidentes que fizeram histórias, têm feito a história da UNAL participando, e isso cada vez mais nos estimula
governador Eduardo Leite, a estarmos aqui buscando esse convívio, principalmente executivo com o legislativo estadual. É uma honra para nós hoje termos esse painel de governadores eleitos pelos nossos pujantes estados do Mato Grosso do Sul, como nosso estado do Brasil, como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Goiás e Minas Gerais. Quero cumprimentar e passar a palavra, então, ao governador reeleito pelo estado de Minas Gerais. Aqui tem uma deputada nossa que ficou aqui nesse período eleitoral nos substituindo na frente da Unali, Celise Aviola, que é do seu estado, governador Romeu Zema. E é um prazer, uma fã aqui, uma deputada muito de base do governo, é uma honra tê-la aqui conosco. E queremos passar, então, a palavra ao governador Romeu Zema, governador reeleito pelo estado de Minas Gerais. Muito boa tarde. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoras. É um prazer estar aí participando com vocês. Quero cumprimentar a governadora anfitriã eleita, Raquel Lira, os companheiros Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, com quem eu já tenho tido aí uma convivência antiga como governador, o presidente da Unali, o deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul, Lídio Lopes, e dar a ele os parabéns aí pela iniciativa. E também o presidente da comissão organizadora, o deputado estadual de Pernambuco, Diogo Moraes. Mas a minha fala tem um pouco de semelhança com a fala do governador Caiado, e com certeza terá também com a do governador Eduardo Leite, mas aqui em Minas a situação estava um pouco mais grave. Logo no meu primeiro mês de governo, eu tive aqui uma greve de prefeitos, eu acho que é quase que algo inédito no Brasil, aonde eu trabalho, se reuniram cerca de 300 prefeitos e cercaram o prédio, gritando palavras de ordem, porque as prefeituras em Minas Gerais simplesmente estavam quebrando. Nós tivemos em Minas Gerais algo inédito no Brasil. O Estado deixou de fazer os repasses do ICMS, do IPVA e do Fundeb aos municípios mineiros. Se apropriou indevidamente de algo que a Constituição assegura. Além disso, teve a capacidade de descontar o empréstimo consignado de 240 mil funcionários públicos e não repassar aos bancos, fazendo com que o nome de todos fossem enviados para o SPC e Serasa. Além disso, eu, durante a campanha, já tinha visualizado cidades pequenas onde o único posto de saúde da cidade estava fechado, com cartazes. Esse posto de saúde está fechado porque o Estado não faz os repasses constitucionais. Então, a situação em Minas, eu diria que era uma situação totalmente caótica, faltando medicamento de uso contínuo. Fui comprar, nenhum laboratório vendia para Minas Gerais, tive de pedir autorização para furar a fila de pagamento, mas depois de 4 anos, graças a Deus, isso é passado aqui em Minas. E eu falo que gestão, para funcionar, você tem de estar olhando o que entra e o que sai do caixa. Nenhuma prefeitura, nenhum estado, diferente da União, tem condição de fazer política monetária, imprimir dinheiro. Minas Gerais não pode, como Goiás e Rio Grande do Sul, fazer empréstimos também. Então, o que nós fizemos aqui foi apertar o cinto. Reduzimos um cabide de empregos em escala industrial que existia aqui em Minas Gerais, milhares e milhares de funcionários, e eu mesmo fiz questão de dar o exemplo. Todos os privilégios, todos os favores que existiam, eu cortei. Eu não tenho um parente que trabalha no Estado, e olha que aqui em Minas são 600 mil funcionários públicos, entre ativos e inativos e aposentados.
Eu não trouxe nenhum protegido meu para trabalhar, todo o meu secretariado foi selecionado através de empresas de recursos humanos. E eu sempre falo, o Brasil está indo disputar uma Copa do Mundo agora. Se o técnico levar irmão, levar parente, levar amigo para disputar a Copa, eu acho que o Brasil vai voltar em último lugar. E nós que estamos no setor público temos de ter essa responsabilidade. Então, hoje eu tenho aqui não 21 secretários, mas 12 secretários, e há 4 anos atrás eu não conhecia nenhum deles. Foi um time que eu montei, porque são pessoas que podem contribuir, e contribuído muito aqui em Minas. Todos os nossos indicadores avançaram bastante nesses 4 anos. Nós conseguimos já reformar mais de 1.400 escolas. No segundo governo está previsto mais 2.000, pelo menos. Na segurança pública, no que diz respeito a crimes violentos, nós nos transformamos no estado mais seguro do Brasil. Da mesma forma que Goiás, fizemos uma intensificação de policiamento nas zonas rurais, onde a criminalidade caiu 42%. Era um problema sério aqui. Voltando à educação, no IDEB, nós batemos recorde, tanto em português quanto em matemática. No IDEB de 19, o de 21 ficou comprometido pela pandemia, porque houve diversas diferenças entre as medidas adotadas por cidades e estado, mas mesmo assim ficamos estáveis. Na saúde, nesse meu segundo governo agora, eu vou concluir 6 grandes hospitais regionais, todos no interior do estado, obras paralisadas pelo governo anterior em 2016. E só nesse ano de 2022 é que eu tive condição de começar a recuperar as estradas, porque até o ano passado, até agosto de 2021, eu sequer tinha recursos para pagar a folha de pagamento na data correta. A folha até agosto do ano passado era paga parte no início do mês e parte no final do mês. Mas desde então nós regularizamos esses pagamentos e temos mantido tudo rigorosamente em dia, inclusive os fornecedores. E o segundo governo vai ser muito melhor do que o primeiro. Eu falo que eu tenho obrigação de fazer um segundo governo melhor, porque a casa está arrumada, diferente de 4 anos atrás. A dívida monstruosa com as prefeituras, 14 bilhões que o governo passado do PT sequestrou das prefeituras, nós já pagamos mais de 8,5 nesses 4 anos. O restante está parcelado, então uma boa parte já foi paga. Além disso, quitamos também todas as pendências que os funcionários não recebiam, como esses empréstimos consignados com os bancos, as férias prêmios, que há 12, 13 anos não eram pagas aqui, os advogados dativos que atuam na Defensoria Pública há 20 anos não recebiam. Então, tudo tem sido regularizado ao longo do tempo. E isso nos obriga a fazer um segundo governo bem melhor do que o primeiro. Como eu falei, só nesse último ano as estradas começaram a ser recuperadas, 2.500 quilômetros é pouco. Nós temos aqui 27 mil quilômetros de estradas e 40% estava numa situação ruim. Mas é o início e vamos continuar esse trabalho. Então, eu acredito num poder público responsável, num poder público que foque no pagador de impostos. Eu sempre menciono que muitas pessoas colocam menos alimento na mesa do que gostariam para seus filhos, para seus familiares, porque tudo tem imposto, e um governo tem de medir muito aquilo que ele gasta. E eu faço questão de dar o exemplo pessoalmente. Sou o primeiro governador do estado que dispensou nas últimas décadas morar no Palácio das Mangabeiras, moro na casa que eu alugo, tenho aqui uma empregada que eu pago e não 32, como o último governador, que tinha também 7 aeronaves à disposição.
É lógico que ninguém usa 7 aeronaves, mas era para ele e para os amigos do rei. Não tenho nenhuma à disposição exclusiva, ou foram vendidas ou incorporadas ao Comando de Aviação do Estado, que atende tanto a segurança quanto a saúde. E eu falo, não há meio melhor de fazer uma campanha de eleitoral do que ter um bom governo, do que ter um bom mandato fazendo boas entregas. O brasileiro tem amadurecido, tem ficado cada vez mais crítico com relação ao seu voto. Então, acho que nós, gestores públicos, que atuamos no setor público, temos de termos muita responsabilidade. As pessoas estão atentas, as redes sociais estão cada vez mais disponíveis, acessíveis, levando informações. Qualquer um pode ser filmado e gravado a qualquer tempo, dando uma declaração infeliz. Então, são tempos diferentes do passado. E quem está na política, quem está no setor público, tem que se adequar e, necessariamente, essa exigência por mais transparência, por mais austeridade, é algo que vai estar acontecendo naturalmente ao longo do tempo. E fico muito satisfeito de ter contribuído aí de alguma maneira com vocês. Nós aqui não estamos fazendo nada de excepcional, estamos fazendo aquilo que qualquer manual de boas práticas de gestão recomenda. Isso é que nós temos implementado aqui e, infelizmente, muitas vezes não é aquilo que é devidamente olhado, cuidado no setor público, que muitas vezes acaba atuando de maneira a atender aos interesses de alguns poucos e não aos interesses de todos que compõem a sociedade. Então, eu acho que nós temos de caminhar nesse sentido, eu acho que é algo muito lógico e é o que nós vamos continuar fazendo aqui. Nesse segundo governo, além disso, eu vou ter uma boa base parlamentar, coisa que me faltou no primeiro governo. O governador Caiado e Eduardo Leite conseguiram aprovar o regime de recuperação fiscal. Eu não consegui aqui porque ele sequer foi analisado. O presidente da Assembleia simplesmente o engavetou. Mas nós conseguimos algo extraordinário no Brasil. A primeira decisão de omissão legislativa. O Supremo Tribunal concedeu ela a Minas. Ficou muito claro que o Estado estava numa situação de insolvência, é necessário adesão ao regime de recuperação fiscal, e tínhamos aqui um presidente adversário nosso aqui na política que queria que o Estado afundasse para poder aumentar as chances de ele e a turma dele ganharem essa eleição. Então, é algo que realmente não pode acontecer, mas não resolvemos de forma parlamentar, mas resolvemos via judiciário. Que isso não se repita, porque é muito triste você ver quem foi eleito pelo povo não atuar em benefício do povo. Muito obrigado aí, parabéns a todos aí pela organização, pela participação. Boa tarde. Muito obrigado, governador Romeu Zema, satisfação poder ouvi-lo também nesta tarde, assim como os parlamentares do Estado de Minas Gerais. Nós temos o presidente da América aqui também, que é mineiro, que está aí. Uma satisfação poder vê-lo aqui. Nosso deputado Alencar da Silveira, nosso presidente do Conselho da Unali. Obrigado, deputado Alencar. Nós não poderíamos também deixar de citar aqui os nossos vice-presidentes da Unali. Gabriel Picans, pela região norte, está aqui conosco. Deputado Diogo Moraes. Deputado pelo sul, Hernani Polo, obrigado aí por ser pela região sul, nosso vice-presidente. E a Tia Ju, pelo deputado Oeste, deputada pelo Rio de Janeiro. Também o deputado João, pelo estado do Mato Grosso, estado vizinho ali. O estado era muito grande, cedeu um pedaço para a gente lá, e nós criamos o Mato Grosso do Sul. Não é verdade? Então, nós queremos ouvir muito... Fala aí. Fala, Jorge. A Edna. Ah, deputada Edna, presidente
do Parlamento Amazônico. Muito obrigado por quem está conosco também. Nós queremos, então, ouvir nosso governador reeleito pelo Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Muito obrigado. Agradecer aqui o espaço, cumprimentar aos meus queridos colegas Romeu Zema e Caiado, que nos acompanham aqui virtualmente. Será um prazer voltar à convivência com os amigos no Fórum dos Governadores, e agora muito bem acompanhado pela nossa querida governadora eleita aqui de Pernambuco, Raquel Lira. As palavras dela certamente inspiraram a muita gente e a mim também. Só de ouvir a manifestação da Raquel já valeu a minha viagem aqui, Raquel. Sempre uma alegria poder te ouvir, mas a tua fala é inspiradora, motivadora, tenho certeza tocou corações e mentes de muitos que estão aqui hoje. Cumprimentar o presidente da Unali, em seu nome, a todos os deputados estaduais, a todos os parlamentares. Eu concorri a deputado estadual e não me elegi em 2010. E aí, por não ter sido eleito deputado, acabei concorrendo a prefeito e me tornei prefeito em Pelotas, lá em 2012. E mostra como, eventualmente, perder eleições, o Caiado falou aqui, né, gera circunstancialmente naquela derrota uma tristeza, mas abrem-se outras oportunidades. Provavelmente, se eu tivesse sido eleito naquela eleição, não teria concorrido a prefeito há 2 anos em seguida, e a história seria completamente diferente na minha carreira política. Então, eleição é assim, se ganha, se perde. O importante é que a gente entenda que democracia é regime em que se perde eleições, né? E que a gente sabe que dali a 4 anos tem outra. Democracia é rotina, é justamente a gente saber que não precisa partir para a selvageria, para a guerra, porque a gente sabe que, perdendo uma eleição, dali a 4 anos, tem novamente a oportunidade. Isso é fundamental. E quem ganha a eleição sabe que vai ter que conviver com oposição, com quem vai se contrapor, com quem vai apresentar ideias diferentes, e que pode fazê-lo tanto no parlamento, que é o principal espaço, quanto por mobilizações de forma democrática e respeitosa, e também pela imprensa livre para criticar, e eu sempre digo, para criticar e para ser criticada, né? Porque a imprensa é livre para criticar, sem dúvida nenhuma. Nós queremos uma imprensa livre para criticar. E ela é feita também por homens e mulheres que são falíveis e, portanto, também passível de crítica. Faz parte do processo democrático também. Mas, lembrando dessa importância da democracia, eu gostaria de lembrar de uma frase de Margaret Thatcher, que dizia: no passado era sobre fazer alguma coisa. Infelizmente, parece que nos dias atuais, e claro, quando Margaret Thatcher falou isso, já faz tempo, mas está muito presente isso ainda hoje, infelizmente hoje é apenas sobre ser alguém, mais do que sobre fazer. Então, acho que é importante nessa reunião que nós temos aqui, entre homens e mulheres que estão presentes na vida pública, nós resgatarmos o sentimento que certamente motivou a cada um aqui a entrar na vida pública. Não pode ter sido o sentimento de ser governador, governadora, ser deputado ou ser qualquer coisa. Se alguém entrou na política para ser alguma coisa na política, já entrou errado. Nós temos que estar na política pelo que nós somos capazes de fazer através da política, para fazer pelas outras pessoas e não por nós mesmos. Isso é importante a gente resgatar. Eu costumo dizer isso porque, claro, a gente entra na política e começa a cotovelada, né? O pessoal começa aqui a batalhar por espaço. Dentro do partido, a eleição, depois disputando o espaço, disputando com outras pessoas, e sinto que muitas pessoas acabam, muitas vezes, esquecendo da motivação pelo que entraram, pelo que querem estar na política para fazer, e passa a ser só sobre estar lá, disputando espaço. Então, é importante lembrar disso. Eu tenho a minha fé e rezo a Deus, sempre que mantenho aquecido o meu coração, esse sentimento originário, estar para fazer algo pelos outros. E a Raquel trouxe aqui, numa sua fala, como eu disse, tocou certamente a todos nós, as motivações. A gente tem que estar na política, lembrando, tem uma população que passa fome. É por ela que nós estamos aqui, para poder trabalhar para enfrentar a fome, a miséria
e fazer deste país um país com igualdade de oportunidades. E para ser com igualdade de oportunidades, tem que oferecer educação com qualidade, que esteja na rede pública a qualidade que as crianças das famílias de classe média, mais ricas, conseguem ter. Igualdade de oportunidades não é simplesmente transferência de renda, não é simplesmente bolsa de auxílio, é efetivamente permitir que a loteria do CEP não cele o destino de uma criança. Onde ela nasceu é definidora do seu futuro. Acho que foi o Zema que falou aqui, justamente, né, sobre estudos que mostram sobre as chances de uma criança que nasceu em determinada localidade de ter oportunidade de estar empregada e conseguir subir na vida. Então, nós que escolhemos a vida pública, que não estamos aqui para ser isso ou aquilo, mas para fazer pelos outros, temos que lembrar desta missão, desta finalidade que nós temos. E aí é conseguir fazer, como falou o Zema e como falou o Caiado, programas fundamentais aí para levar saúde para a população, para que esta população não adoeça e consiga, portanto, se desenvolver no seu pleno potencial a partir de uma condição saudável, que exige hospital, que exige posto de saúde funcionando, programas que levem saúde na periferia, escola, e eu sei que a missão da Raquel aqui, Priscila, nossa futura vice-governadora aqui do Estado de Pernambuco, é proporcionar pelo menos 60 mil vagas de educação infantil novas aqui em Pernambuco, para que essas crianças possam receber os primeiros estímulos fundamentais para que, depois, iniciando o seu processo de aprendizagem na rede de educação fundamental, possam assimilar todo o conteúdo e conseguir se desenvolver. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Para fazer saúde, o hospital, para fazer o posto de saúde receber regularmente lá por parte do Estado, que é devido, para poder o Estado conseguir apoiar o município com valores suficientes para construir escolas, ou o Estado construir escola e entregar para o município, precisa de dinheiro. E o dinheiro público foi tratado muito tempo no Brasil, ao invés de ser tratado com a responsabilidade de ser um dinheiro que é de todos, foi tratado como se fosse um dinheiro que não é de ninguém. E, como sendo tratado de que não é de ninguém, grupos, corporações, segmentos da sociedade, mobilizados, aprovaram, muitas vezes, com o apoio do governo e nas assembleias legislativas, estruturas de carreiras, sistema previdenciário, formas de contratação que geraram gasto público, que foi sendo drenado para uma determinada finalidade, sem permitir que chegasse na ponta o serviço para a população. E aí, quando a gente olha nos tempos atuais, em que você tem tecnologia que rompe completamente com a forma como as coisas são feitas, podem ser feitas, na desintermediação de serviços, não precisa mais ter alguém no balcão, não precisa mais ter alguém para analisar tal tipo de processo, porque você consegue fazer de uma forma mais ágil, mais eficiente, a partir de sistemas eletrônicos e tudo mais, você continua tendo um gasto público para dentro da máquina do governo, um dinheiro que está faltando lá para fazer o serviço funcionar na ponta. E quando a gente vai pensar reestruturação da máquina para conseguir reorganizar o governo, para que o dinheiro possa ir mais para a população e menos para dentro do próprio governo, isso envolve enfrentar determinados interesses de grupos que vivem desse descontrole do dinheiro público. E aí que o parlamento entra como fundamental. Eu falei quando assumi o governo, aliás, quando eu ganhei a eleição no Rio Grande do Sul da outra vez. O governador é um proponente da agenda, mas a decisão, efetivamente, de que Estado teremos se dá no parlamento. São os deputados que tomam, em nome da população, a decisão de que Estado que nós teremos. Então, se o governador tem uma bela agenda para acertar o Estado, mas se isso não ecoar dentro do parlamento, o Estado não muda. E se o governador não entender que o parlamento não é um mero carimbador dos projetos,
e sim representante da população para dialogar, para debater, para discutir, para participar da solução, as coisas não vão funcionar, vai ficar tudo travado. Então é fundamental que o parlamentar saiba do seu protagonismo na decisão sobre o futuro do Estado, e é fundamental que o governante saiba deste protagonismo da Assembleia e dialogue, abra espaço, converse e construa soluções conjuntamente com os deputados. Mas é fundamental que haja esse diálogo. Então, quando a Raquel falou, tem que se desarmar, tem que sair do palanque, a eleição passou, eu ressalto, como eu também ressaltava lá no Estado, cada deputado não representa a si mesmo ou ao seu partido, é representante de uma parcela da população para quem o governador também governa. Então não interessa se é deputado da base ou se é deputado da oposição. Se é deputado da oposição, representa uma parcela da população que pensa daquele jeito e o governador tem que ouvir, conversar, dialogar e tentar construir convergência. Mas é claro que é fundamental contarmos também com uma base, e eu quero saudar os deputados do Rio Grande do Sul que estão aqui, deputado Adolfo Brito, deputado Hernani Polo, deputado Beto Fantinel, deputado Carlos Burgo, deputado Capuani, deputado Vilmar Zanquim, deputada Silvana Covatti, que são deputados que nos ajudaram a fazer o mais profundo conjunto de reformas das últimas décadas no Rio Grande do Sul. Nós construímos estas reformas dialogando com o parlamento, com os sindicatos, o que não significa que muitas vezes não tenha havido protestos e mobilização, porque dialogar não significa que a gente só vai conseguir avançar com consenso absoluto. A gente se abre para ouvir os outros, falamos, né? Acho que quando a gente vai dialogar também é importante saber que diálogo não é monólogo de duas partes, porque muitas vezes duas pessoas conversam na política, mas, na verdade, enquanto um está falando, o outro está preparando o que vai rebater daquela ideia. Nem está escutando, nem está ouvindo, nem está assimilando as ideias do outro. E se é para dialogar de verdade, tem que dialogar aberto às ideias do outro, né? Tentando convencer, mas também estando aberto a ser convencido. Por que não? Porque isso é fundamental numa sociedade democrática que quer avançar, que quer resolver os problemas. Então, dialogamos com os sindicatos, fizemos concessões onde a espinha dorsal dos nossos projetos não fosse quebrada, eventuais pontos que poderiam ser feitas concessões, fizemos, os deputados intermediaram, nós conseguimos construir um ambiente político saudável para que o Estado enfrentasse estruturas de carreiras que estavam fazendo com que o Rio Grande do Sul não conseguisse pagar as suas contas. Por 6 anos o Estado ficou pagando o 13º parcelado no ano seguinte. O salário dos servidores pago com atraso por 57 meses. Os municípios sem receber também repasses dos programas que o Estado financia conjuntamente na saúde. Não é porque o governador não quisesse pagar, porque não tinha dinheiro, porque o dinheiro estava sendo totalmente demandado na folha. Então, a gente precisava discutir folha de pagamento. E fizemos reformas que revisaram plano de carreira do magistério, plano de carreira de cargos e salários dos policiais militares, a previdência dos servidores, privatizações. Não são temas simpáticos, mas eram necessários de serem enfrentados, né? E fizemos com diálogo e com respeito a quem pensasse diferente, sem nunca passar por cima de ninguém. E hoje o Estado tem capacidade de fazer investimentos, os impostos foram reduzidos, que estavam majorados lá por conta desse desequilíbrio fiscal, porque criamos ambiente político. E aí eu faço mais um chamamento que eu fiz à nossa Assembleia Legislativa, na minha primeira manifestação como governador, na abertura do ano legislativo, lá em 2019. Lá estavam servidores, sindicatos mobilizados nas galerias da Assembleia, sabendo que a nossa agenda enfrentaria temas sensíveis, estavam lá manifestando legitimamente nas galerias. Eu disse aos deputados do Rio Grande do Sul, que eu digo aqui a vocês também, não desprezem os gritos destes que se manifestam, mas não esqueçam o silêncio da maioria. Tem uma maioria silenciosa na sociedade que espera dos seus representantes, pessoas que não podem estar lá nas galerias da Assembleia porque estão trabalhando para colocar comida na mesa da sua família, dos seus filhos, que não tem como estar lá se manifestando a favor ou contra disso ou daquilo, e que estão
com a expectativa de que os seus representantes tomem a decisão correta. Então é importante reconhecer aqueles que se mobilizam, sem esquecer uma maioria da sociedade que não está se mobilizando. Eu me lembro quando eu era prefeito, eu conversando, Raquel, com uma jornalista da sucursal da Rede Globo, lá na minha cidade, em Pelotas, que fazia um programa para mostrar cada buraco, cada problema que tinha na cidade. E eu dizia, mas parece que a cidade está só problema nesse programa de vocês. Ah, você tem que entender, prefeito, que ligam para cá, pelo menos... Ó, está aqui, ó, a Marisol, que é vereadora lá em Caxias, que era da jornalista também. Mas não era da minha cidade, só não é ela. Vocês têm que entender que todo dia ligam 30 pessoas para cá, pelo menos, reclamando de buraco aqui, de sujeira ali e tudo mais. Eu digo, legal, 30 pessoas que ligam. A cidade tem 350 mil habitantes. Lembra que tem 349.970 que não ligaram para ti. E que não vão ligar para dizer, olha, que legal, limparam a rua aqui hoje. Ó, estou ligando para você aí para dizer aqui para a televisão que bonito que ficou a praça. Ninguém vai ligar para dizer que está bonito. Agora, onde tem problema, vão ligar. E vocês têm que mostrar o problema. Mas não dá para pensar que essas 30 pessoas falam pelos 350 mil habitantes da cidade. Então, quando a gente está no parlamento, é importante que a gente escute, eu não estou defendendo que a gente despreze aquela população que reclama com legitimidade, mas é importante colocar à luz do todo, do conjunto. E o conjunto que é escola, que é pavimentação, que é limpeza, que é segurança, que é o hospital funcionando, e para que isso funcione, não podemos permitir que o Estado seja capturado por grupos e por corporações e por segmentos específicos da sociedade que se mobilizam e que têm força para colocar pressão. Então, as senhoras e os senhores que estão aqui, representantes da população, precisam lembrar sempre disso, os governantes precisam saber desse protagonismo que vocês têm no parlamento. E só para dar um dado aqui a vocês, o Rio Grande do Sul e o Paraná têm a mesma população. Eu comparo com o Paraná para mostrar as simetrias que se criam em decisões que se tomaram no passado e que cobram uma conta no presente. 11 milhões e meio de habitantes. O Rio Grande do Sul tem 60 mil professores em sala de aula, o Paraná tem 60 mil. Não sei os dados de Pernambuco, eu vou comparar que também tem populações semelhantes. Tem 60 mil professores em sala de aula. O Paraná tem 40 mil professores aposentados. O Rio Grande do Sul tem 110 mil professores aposentados. Então, todo o imposto que se recolhe da população paga o serviço que está se prestando no presente e a aposentadoria dos servidores para os quais não se fez fundo previdenciário lá no passado. Então, a gente paga as contas do presente e do passado em que se administrou, um passado distante, não estou reclamando aqui dos meus antecessores, é um dado objetivo, e essa conta é de todos nós. Não adianta dizer que essa conta não é nossa. Se no condomínio, a assembleia do condomínio, o síndico, encaminhou algo para a Assembleia aprovou, a conta vai ser de todos os condôminos, a conta é de todos nós, sociedade, e a gente tem que saber organizar para acertar as coisas. O parlamento é fundamental. E, para encerrar aqui a minha manifestação, quero dizer a vocês que temos um grande desafio nas democracias, não apenas no Brasil. O Brasil tem a sua democracia tensionada nesse momento, mas não é exclusividade nossa. No mundo inteiro, vive-se um momento de radicalismos, de a política indo para os extremos, na minha visão, muito porque as pessoas vivem sob a ansiedade de que lugar que elas terão nesse mundo novo que se descortina a partir de uma revolução tecnológica que está tirando empregos e está criando novas oportunidades para as quais, infelizmente, nós não estamos preparando as gerações futuras. E quanto mais deixarmos de perceber o senso de urgência da transformação que nós precisamos fazer a partir dos governos para poder formar esta geração para o futuro, mais vamos ter esse descompasso que vai gerar mais pressão, mais dificuldade para as nossas democracias, porque esse descompasso só torna tudo mais difícil. As pessoas não estão entendendo e conseguindo perceber que lugar que elas vão ter. As pessoas se formavam no passado, se a gente perguntava para uma criança, Raquel, o que ela queria ser quando crescer. Hoje você tem que perguntar quais coisas você vai ser quando crescer, porque a pessoa tem que estar preparada para ter 4, 5 empregos diferentes. Ela se prepara para uma coisa, a tecnologia rompe completamente como aquilo era feito, aquele emprego deixa de existir, ela vai ter que ter capacidade de se adaptar para outra função, para outro emprego. E isso exige mais do que aprender matemática e português, que também é fundamental.
habilidades socioemocionais para se adaptarem a um mundo completamente novo. As pessoas não estão preparadas para essa transformação. Esse celular que cada um tem na sua mão, nesse momento, muitos, ao mesmo tempo que acompanham essa palestra, essa fala aqui, estão acessando notícias, conversando, resolvendo problemas e tudo mais, isso tudo é coisa de 10 anos para cá. Rompeu completamente a forma como vocês se relacionam com as pessoas. E ninguém quer abrir mão disso. Ninguém quer abrir mão de fazer transação bancária pelo celular para voltar aí no banco, numa fila, para poder preservar o emprego do bancário, não é verdade? As pessoas não vão abrir mão deste conforto que a tecnologia proporciona, mas mexe nas estruturas e isso deixa muitas pessoas ansiosas. E aí, nos países desenvolvidos começam a procurar culpados que são os imigrantes. Fecha a fronteira, não deixa mais entrar, estão tirando os empregos. Na verdade, não é culpa dos imigrantes, é uma mudança de tecnologia. No Brasil, que não tem problema de imigração, a gente resolveu colocar as culpas em nós mesmos. A culpa é dessa coisa das mulheres ocupando espaço, dos negros, dos gays, esse público que foi se formando, ocupando o seu espaço na sociedade, passou a ser colocado como culpado pelos problemas de uma mudança que a tecnologia está fazendo no mercado de trabalho e na forma como as pessoas se relacionam. Não está certo, nós não podemos cair nessa armadilha que a discussão política absurdamente superficial está nos provocando, de que se procura culpados, ao invés de se procurar soluções. Nós estamos na vida pública para procurar soluções e não para apontar culpados pelos problemas. Essa é a nossa responsabilidade. Então, percebam a relevância da posição de cada um dos senhores e das senhoras. Deputados estaduais, vereadores que estão aqui presentes. E nós, governadores. Há 4 anos não é pouco tempo. Muda muita coisa em 4 anos. E nós não temos o direito de nos acomodarmos e assistir as coisas acontecendo, porque nós assumimos posição de liderança nas nossas sociedades, nas nossas comunidades. E nós precisamos ajudar a provocar as mudanças naquele governo pensado no século XIX, né, com gente do século XX, neste século XXI completamente diferente, em transformação constante. Alguns dizem que nós estamos num tempo de mudança, de transformação. Não, não é um tempo de mudança, de transformação. A transformação e a mudança são o novo tempo. Não vai parar de mudar. Vai mudar hoje, amanhã vai continuar mudando, no ano que vem já vai mudar coisas que tinham mudado nesse ano para outro caminho, e nós temos que estar completamente desacomodados, prontos para mudar constantemente. Não dá para ficar dentro da caixinha. O governo foi pensado lá quando as coisas ficavam mais permanentes, e a vida agora transforma muito rapidamente. Tudo feito para funcionar numa caixinha, né? A burocracia, o processo passa nessa mesa, depois passa naquela, passa pelo fulano, pelo ciclano, vai passando aqui e ali, e a gente tem que ter a disposição de rever tudo isso, sabendo que isso vai mexer com caixinhas onde tem alguém vivenciando que vai se agarrar naquilo e que não vai querer soltar, só que não adianta querer resolver o problema daquela pessoa e ignorar que tem uma sociedade toda precisando que aquilo seja transformado, porque senão a sua vida vai ser afetada. Eis, né, vocês que escolheram ser políticos, agentes públicos neste momento histórico, eis o desafio do momento histórico que nós estamos vivenciando. Tem que enfrentar esses temas e tem que enfrentar também, além de governar, que não é só planilha, obra e política pública, é também ajudar a liderar na direção correta. Nós não podemos ser meramente, é importante ouvirmos a sociedade, mas nós estamos em posição de liderança, não é para sermos conduzidos simplesmente, nós temos que ajudar a conduzir na direção correta, e a direção correta é a do diálogo, do respeito nas diferenças que nós temos. Eis aqui um Estado no Brasil que pela primeira vez terá uma mulher governando e uma mulher vice-governadora juntos, uma chapa de mulheres. Pela primeira vez no Brasil, na história deste país, uma mulher governadora e uma mulher vice-governadora a partir de Pernambuco.
a transformação que isso gera na mentalidade, na cultura, na consciência sobre a igualdade entre homens e mulheres é profunda. E os homens que se preparem, porque isso aqui vai dar certo, e aí as mulheres vão tomar conta na política e isso vai ajudar a transformar muita coisa. Tenho dúvida, conheço bem a Priscila e a Raquel e sei o quanto que isso aqui vai dar certo. Então, é sobre isso, pessoal. A gente precisa ter essa abertura, o respeito, nos enfrentarmos no campo das ideias, mas nunca nos enfrentarmos uns contra os outros, porque tem uma sociedade lá fora, né, da qual nós fazemos parte, que espera muito da gente e que nós não temos o direito de decepcionar. Muito obrigado a todos. Em nome da União Nacional de Legisladores e Legislativos, nós queremos agradecer os governadores. Quero fazer só um registro. Não abro mão nos próximos 4 anos de que o Rio Grande do Sul seja a sede do encontro da Unali. Então, deputado Hernani, que é o nosso representante da região, o Rio Grande do Sul está prontinho lá, o governo do estado vai estar pronto para garantir todo o apoio necessário para que o evento aconteça lá no Rio Grande do Sul nos próximos 4 anos. Muito obrigado, governador. Agradecer ao governador Ronaldo Caiado, agradecer ao governador Romeu Zema, que precisou se ausentar devido a um compromisso, e a nossa governadora anfitriã Raquel Lira. Com a palavra, espera aí, pessoal. Não, só vou governadora agradecer vai aqui. falar ainda. Me permita, presidente, eu vou e só... a governadora Raquel Lira, eu vou hackear a as suas sua fala, considerações. hackear a sua fala, como a gente precisa hackear o sistema para fazer funcionar. Agradecer aqui, em nome de todos os deputados e todos os presentes, aos deputados de mandato, os eleitos, reeleitos, da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Dizer que pela frente nós temos um desafio enorme, mas estou animada por esse processo que chega. Vamos cuidar de Pernambuco juntos. E vocês sabem de que eu vou precisar muito de vocês. E eu sei que vocês também vão precisar do governo para a gente poder chegar na vida da nossa gente. Beijo no coração de vocês. Obrigada. Fazer um registro aqui. Um registro aqui, por favor.